Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os colegas da Matra 15, da SMAT 15, por essa iniciativa de gravar esses pequenos trechos a respeito do tema tão interessante, tão importante, sobre saúde do trabalhador e sobre indenizações por acidente de trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de nexo causal. O nexo causal é muito importante quando se julga as indenizações por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Que o nexo é aquilo que liga o dano ao seu causador. É preciso que haja um nexo ligando, um liame que esteja conectando o causador do dano com o dano, que ninguém deve responder por um dano que não tiver dado causa, né? Isso é lógico. Mas o nexo causal é muito fácil de identificar no acidente típico, porém muito mais complicado na hora de analisar as doenças ocupacionais. E existe ainda uma outra situação. Muitas das doenças ocorrem por causas múltiplas, e algumas causas relacionadas ao trabalho e outras não relacionadas ao trabalho. São o que nós chamamos de concausas, mais de uma causa contribuindo para o mesmo evento, para o mesmo adoecimento. Naturalmente que o trabalhador pode sofrer uma doença, um acidente, por risco físico, químico, biológico, mecânico, estressante, por demanda cognitiva, por assédio, por jornada exaustiva, mas ele também pode sofrer um adoecimento por doença do grupo etário, por doença degenerativa, por atividade extralaboral, por uma sequela de um acidente anterior, pelo hábito de vida dele, por dependência química, por culpa exclusiva da vítima. Aí que entram as questões das concausas, que é uma questão mais complexa. E aí é que é necessário verificar que, havendo causas múltiplas, qual é o comando, encadeamento, o desfecho que deve ocorrer no julgamento do processo. Então esse é um grande desafio, analisar a concausa e qual a repercussão. Parte da doença ocorreu em razão de uma demanda relacionada ao trabalho, de um agente causal relacionado ao trabalho, e parte da doença ocorreu por um agente não relacionado, um fator não relacionado ao trabalho. Como mensurar isso? É uma questão complexa. Não tem ainda uma previsão normativa no direito positivo a respeito disso. A Lei 8.213 fala da concausa, só dizendo o seguinte: olha, não é necessário que o trabalho seja causa única para considerar acidente de trabalho. Está no artigo 21 da Lei 82.13, inciso 1º. Mas lá não diz qual que é o efeito jurídico a respeito disso. Então, o que fazer? Como tratar o tema? Foi por isso que eu desenvolvi uma teoria dos graus de concausa, que o perito vai dizer para nós a razão daquele acidente ou daquela doença, quais foram os fatores relacionados ao trabalho e os fatores não relacionados ao trabalho. E aí, o perito vai dizer se o trabalho contribuiu de forma leve, de forma moderada ou de forma grave para aquele adoecimento. Se teve uma concausa, uma causa ligada ao trabalho e outra causa não ligada ao trabalho, então o perito, colhendo os elementos, fazendo uma criteriosa anamnese, verificando todos os elementos dos autos, ele pode me dizer qual foi a contribuição do trabalho para aquele adoecimento. Essa tabela eu montei inspirando em outras situações da própria insalubridade, que tem 3 graus, da culpa, que tem também 3 graus, grave, leve ou levíssima, do seguro de acidente de trabalho, que se você tem o risco leve, risco médio, risco grave, então o trabalho pode ter contribuído de forma leve, moderada ou intensa para aquele adoecimento. E depois que descobre isso, cabe fazer a dosimetria do valor da indenização. E para isso tem se utilizado a previsão do artigo 945 do Código Civil, que ele diz: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, culposamente ou causalmente, a interpretação tem sido a mesma, a indenização da vítima será fixada tendo-se em conta
a gravidade da sua conduta em confronto com a conduta do autor do dano. Ou seja, o comportamento do trabalhador, a causa, o fator exclusivo do trabalhador que contribuiu para o adoecimento, comparado com o fator da empresa que também tenha contribuído para o adoecimento. Diante disso, o juiz vai arbitrar o valor da indenização. Então, a concausa pode ser de grau 1, leve, de grau 2, moderado, ou de grau 3, intensa, ou seja, o trabalho contribuiu de forma leve, de forma moderada ou de forma intensa para aquele adoecimento. E a indenização será calculada também considerando esse aspecto. Vejam vocês que o nexo causal e a concausa é o grande desafio atual da responsabilidade civil. No passado era culpa, agora não. Agora é a questão da causalidade. E há uma carência enorme na legislação a respeito disso. Diante dessa carência, o que tem sido feito, então? A doutrina e a jurisprudência que tem contribuído para dar um desfecho adequado a respeito disso. A única previsão do Código Civil é o seguinte: aquele que causar dano responde pela indenização. Causar dano, mas não fala se causar parcialmente ou totalmente. Então, a doutrina e a jurisprudência que tem analisado a concausa e oferecido um desfecho mais justo nesse percentual da gradação das concausas. É essa a contribuição que queria deixar para todos. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço e encontramos por aí a qualquer momento. Muito obrigado.